Um outro assunto que costuma cair com frequência são as lesões precursoras de colo uterino e o rastreio preconizado pelo Ministério da Saúde para os exames preventivos de colo uterino, baseados na citologia oncótica, né, o famoso Papa Nicolau, e na colposcopia. Então, geralmente eles apresentam um caso clínico de uma paciente com tantos anos, com tais achados, e aí você precisa dizer quais são as próximas condutas. Então, tem que ter aqueles fluxogramas do Manual do Ministério da Saúde a respeito da frequência e de como deve ser realizado o segmento dos exames preventivos de colo uterino baseados na citologia oncótica, e em que situações a gente deve considerar a paciente para tratamentos já não de lesão precursora, mas de câncer de colo uterino propriamente dito. A gente sabe, infelizmente, hoje o câncer de colo de útero ainda é uma patologia muito frequente na nossa realidade, e aí a secretaria vai te perguntar vai te dizer qual é o tipo de lesão e que tipo de estruturas estão acometidas. Ele vai questionar para você qual é o estadiamento daquela paciente. Então, a partir do tamanho da lesão, das outras estruturas pélvicas que estão acometidas ou de estruturas à distância, ele vai querer saber de você qual é o estadiamento daquele câncer de colo. E por último, a gente tem a questão dos prolapsos de órgãos pélvicos. Nos últimos 3 a 4 anos tem caído aquele joguinho da velha, do pop-que, no estadiamento, de uma certa forma, que a gente faz dos prolapsos de órgãos pélvicos em pacientes que têm queixas urinárias ou queixas diretamente relacionadas ao prolapso. Então, entendam direitinho aquele joguinho da velha, do pop-que, entendam o que é parede lateral, o que é parede anterior. Só de saber quais são os símbolos que a gente usa, de positivo ou de negativo, também pode fazer com que você gabarite algumas questões na prova da Secretaria Estadual de Saúde. E por último, sem esquecer também dos métodos de planejamento familiar. Então, todos aqueles critérios de elegibilidade que a gente usa para selecionar quais são os anticoncepcionais que a gente vai usar numa determinada mulher, se ela é jovem, se ela não é, se ela é tabagista, se ela não é, se ela tem alguma doença crônica, se não tem. Todos esses critérios que a gente usa pelo manual da OMS, a secretaria também costuma utilizar esses critérios e te coloca nas alternativas quais são os métodos disponíveis e qual é o nível de risco que aquela mulher tem para poder usar os métodos anticoncepcionais. Então, tenham isso em mente. Isso não vai servir para vocês apenas para a prova, isso vai servir para vocês como médicos futuramente. Então, não deixem de estudar esses assuntos de ginecologia e obstetrícia, porque vão fazer bastante diferença para vocês agora e no futuro.